ela se encontra lá no verso de número 8, e diz assim: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Até aqui nós vimos 5 bem-aventuranças. Importante lembrar que é como se fosse um degrauzinho, tá? As primeiras bem-aventuranças falam com respeito a nós entendermos a nossa condição, a nossa realidade. Ela vai começar, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, nós entendemos que nós não somos nada, nós não temos nada a oferecer, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos bem-aventurados não pela nossa força, mas pela nossa fraqueza e pelo nosso choro. Somos abençoados, somos mais do que felizes e aventurados, porque nós choramos quando nós vemos a nossa situação, quando nós vemos a situação do mundo ao nosso redor. Bem-aventurados os mansos, humildes, aqueles que colocam as necessidades dos outros acima das suas. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm fome e sede pela justiça de Deus. Nós somos herdeiros da justificação dada por Jesus Cristo ali na cruz. Fome e sede de justiça, fome e sede de viver o que a palavra de Deus nos ensina. Semana passada nós falamos sobre felizes os misericordiosos, felizes aqueles que amam e demonstram misericórdia uns para com os outros, demonstram misericórdia para o nosso próximo. Nós vimos semana passada que o próximo não é aquele que é semelhante a nós, mas sim aquele que tem diferenças conosco, que é o oposto a nós muitas vezes, mas nós temos misericórdia porque, apesar das nossas diferenças, nós vemos a nossa semelhança de estarmos em pecado, sermos pecadores, aflitos, desesperados diante de Deus. E hoje nós vamos ver que felizes, bem-aventurados os que têm coração puro, pois verão a Deus. O que é essa pureza? O que é esse coração puro? E que baita recompensa, né? Verão a Deus. O desejo de todo crente, de todo salvo por Cristo, é de um dia ver a Deus face a face. Amém. Ansiamos por esse dia. Amém? Bom, onde a pureza deve ser cultivada? Ele fala aqui a respeito de uma pureza de coração. Interessante que coração na Bíblia, ela não é coração na Bíblia não é um órgão, né? Não é um coração responsável por bombear o sangue. Eu vou parar por aí para mim não falar bobagem, mas não é o coração por si só. O coração na Bíblia, ela significa o centro da personalidade do homem. Inclui mente, inclui emoção, inclui vontade. Então, quando fala de coração na Bíblia, está incluindo mente, coração, emoção, vontade. Então, seria o homem na sua totalidade. Então, o coração na Bíblia não se resume ao órgão coração. Quer dizer, muito mais. E Jesus, ele está afirmando aqui, nessa bem-aventurança, que a pureza ela deve penetrar todos os corredores da nossa vida. Essa pureza ela deve penetrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações e os nossos desejos e vontades. E nós temos vários textos na Bíblia que falam da importância do coração, o quanto o nosso coração
é importante e também perigoso. Temos Provérbios 4, 23, que vai dizer assim: sobretudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jeremias, ele vai falar lá em Jeremias 17, 9. Jeremias diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. Nós vivemos num mundo onde nós temos várias ideologias, vários pensamentos, vários filósofos, psicólogos, psicanalistas. E algo muito incomum que nós encontramos nesse mundo é que os problemas, eles não partem, eles não surgem do indivíduo, do homem. Os problemas, eles são encontrados no meio onde que nós vivemos. Os problemas, eles vêm de fora para dentro. E a Bíblia, ela vai apontar totalmente ao contrário. Sim, nós temos problema no meio, nós temos problemas na sociedade, mas nós temos problema no nosso próprio coração, e nós já nascemos com esse problema, que é o pecado. Nós já somos concebidos em pecado. O ser humano, quando ele nasce, ele já nasce pecador. Então não adianta você se isolar do mundo, você se afastar do mundo, pensando que você vai eliminar todo e qualquer tipo de problema, que isso é uma enganação, isso é uma mentira. Outra mentira que nós temos é aquela falsa ideia de separar pessoas boas de pessoas ruins. Né? Quem nunca falou assim, não, até nós temos, né, essa mania, né? Não, a pessoa é boa, não, aquele lá é ruim. Como se o mundo fosse dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. Mas a Bíblia vai dizer que todos nós somos ruins. Todos os nossos corações são concebidos em pecado, o mal habita no nosso coração. Todos nós somos pobres de espírito, todos nós somos dependentes de Deus. O que nós vamos ver nessa bem-aventurança, o que de bom que habita em nós e transforma o nosso coração, a nossa totalidade, vem de Deus. Amém. Ou seja, vem de fora para dentro. É algo que Deus traz à nossa vida. Não tem como o homem por si só produzir o bem, produzir algo bom. Independente do que o homem fizer, esse algo vai ser sempre corrompido, vai ser sempre manchado, marcado pelo pecado. Nós vemos a respeito, né, da questão do meio ambiente, a respeito do estar em algum lugar bom, né? Adão desobedeceu, Adão pecou e o meio em que ele vivia era perfeito, o Éden era perfeito. E mesmo assim eles pecaram, mesmo assim eles desobedeceram. Então o nosso adversário é o nosso próprio coração. E é importante, e Jesus ele ressalta isso, muito porque os judeus tinham, e eles foram criados desde o Antigo Testamento. Se você vê Levítico, para você se achegar a Deus, os sacerdotes, todos os que iam oferecer o sacrifício, nós temos lá várias listas, vários procedimentos com relação à purificação, onde existia vários rituais onde o homem se purificava externamente. Mas aqui Jesus está dizendo para eles que o negócio não é mais externo, e sim interno. Nós devemos nos preocupar menos com o exterior e mais com o nosso próprio interior. Porque se você purificar o interior vai
purificar também o exterior. Então, e nós vivemos numa sociedade, no mundo, muitas vezes, aí que está o grande problema quando nós somos religiosos demais. Os religiosos se preocupam muito com o externo, a maneira com que são vistos, a maneira com que eles estão aparentando para o mundo, se preocupam muito com coisas superficiais, com rituais, com liturgias, e dão pouca importância para o coração, para as suas intenções, para os seus pecados, para as suas vontades. Então, o mesmo problema que o povo vivia lá atrás, preocupado com a purificação externa, nós vivemos hoje, muitas vezes. Nos preocupamos como nós estamos aparentando, o que nós estamos praticando, e pouco nós nos importamos com as nossas intenções. É algo sempre que eu bato na tecla, eu vou sempre bater aqui, que o grande problema nosso é o coração. Eu não estou preocupado com a prática, porque às vezes a prática foi um deslize, foi um erro, mas o que importa é o coração, o que motivou aquela prática. O que está ali no coração que precisa ser tratado, que precisa ser purificado. Então, muitas vezes nós nos preocupamos muito com o exterior e muito pouco com o nosso interior. Jesus vai falar lá para frente no livro de Mateus, e vai falar para os fariseus se preocupavam em limpar o copo por fora e não com limpar o copo por dentro. E Jesus fala, mas isso é um absurdo. O importante é limpar o copo por dentro. Eu, pelo menos lá em casa, eu só limpo os copos por dentro. Por fora, para que limpar? No máximo ali a bordinha onde vai... Mas sim, nós temos que nos preocupar com esse mundo, nós temos que preocupar com os ataques, nós temos que nos preocupar com essas ideologias, com tudo. Mas, acima de tudo, nós temos que se preocupar com o cavalo de Troia que habita em nós. Eu e a Pri, nós estamos numa aventura nova na nossa vida, que é criar uma criança. Isso é um desafio, e eu acho que todo pai, toda mãe sabe muito bem o que eu estou falando. E um desafio que eu vejo, impressionante, que quando a gente entrou nesse mundo, né, de ser um pai criando uma criança pequenininha, todos os nossos amigos ao redor também, todos estão nesse mundo. E eu acho interessante que há uma preocupação em comum, ainda mais nos nossos dias, há uma preocupação muito grande dos pais quando o filho for para o colégio, o que vão ensinar, o que ele vai aprender. A gente tem uma preocupação muito grande com o que ele vai assistir, o que ele vai ouvir, com quem ele vai ter convivência. E isso é uma preocupação justa, tá certo? Você como pai, você como mãe, você deve se preocupar. Só que, às vezes nós nos preocupamos tanto com o exterior, que nós esquecemos de pastorear o coração do nosso filho e da nossa filha. Havia um filme que eu assistia quando era pequeno, eu lembro desse filme, porque ele era bizarro, esse filme passava na sessão da tarde, que era o Jimmy Bolha. Não sei se alguém aqui já assistiu Jimmy Bolha. Temos alguns ali que já assistiram esse clássico do cinema. O Jimmy Bolha, ele tinha pais preocupados com que ele se contaminasse com o mundo, mas no sentido de bactéria, sujeira, doença. Então o Jimmy Bolha vivia dentro de uma bolha. Dentro de casa tinha uma bolha gigante, onde ele não encostava nem nos móveis da casa. E o sonho do Jimmy Bolha era conhecer o mundo. Ele vivia preso dentro de casa. E aí o que os pais fizeram para ele? Fizeram uma bolha. Então ele andava na cidade dentro de uma bolha gigante, assim. Ele não podia encostar em ninguém, ele não podia tocar em ninguém, porque senão ele ia
ser contaminado, ele ia pegar um vírus, ele ia pegar uma bactéria. Muitas vezes nós temos essa preocupação com a nossa vida, com o exterior, e esquecemos aqui dentro. E é algo que eu refleti até nessa viagem com a Pri. Não adianta. Não adianta. Nós sobrevivemos ao mundo. Não adianta o que você faça. Agora, nós não podemos esquecer aqui, do coração. E a Bíblia fala que é daqui que vem as coisas ruins, é daqui que vem o pecado. Então nós temos que pastorear o coração dos nossos filhos, nós temos que cuidar, nutrir o nosso coração, alimentar o nosso coração com coisas boas, com coisas que venham de Deus, para que o nosso coração a cada dia possa estar cada vez mais puro. E o que é essa pureza? O que significa essa pureza? A palavra traduzida do grego que traz a conotação de pureza para nós é uma palavra chamada kataros, não é catarro, tá? É kataros. E no sentido comum que ela era usada de algumas maneiras. Eu peguei uma listinha aqui. Ela era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Ela era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Ou também um exército do qual tinham eliminado os soldados medrosos e descontentes. Ela era usada para descrever o vinho ou o leite que não haviam sido adulterados mediante a adição de água, ou algo sem mescla, ou um ouro sem escória. John MacArthur, um teólogo, ele vai dizer que essa pureza, cataro, significa algo sem mistura, algo sem fusão, sem adulteração, peneirado ou sem resíduos. Então, quando nós trazemos esse significado, essa palavra usado nesse sentido comum do dia a dia do povo, no sentido bíblico, esse puro vai ser algo que é destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Como o salmista ele vai declarar lá em Salmos 86:11. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. É interessante que o que o texto está falando aqui é que ao momento em que nós somos bem-aventurados por reconhecermos a nossa pobreza diante de Deus, chorarmos pela nossa situação, sermos mansos, termos fome de justiça e sermos misericordiosos, a nossa vida, o nosso coração, ele passa por um momento onde nós somos purificados. Nós não nascemos puros, nós não nascemos perfeitos, e o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela purifica o nosso coração, purifica a nossa vida, ela tira tudo aquilo que é de ruim, de pecado, resíduos que mancham o nosso coração. Nós precisamos nutrir essa pureza, nós precisamos cultivar essa pureza. E o interessante é que até o adorador vai falar aqui em Salmos, algo que não é dividido, algo que é puro, é uma substância só. Nós precisamos sermos cristãos puros. Não estamos em dúvida de qual Deus que nós vamos prestar a nossa adoração. Nós não estamos duvidosos com relação a adorar ao mundo, a adorar a Deus. Nós temos que sermos puros de coração, ou seja, um coração totalmente
desejoso por adorar e agradar ao nosso Deus. Nós não queremos algo diferente, nós não queremos uma porção diferente. Nosso coração deve estar totalmente disposto, totalmente desejoso por adorar a Deus. E essa é uma batalha que nós vamos travar na nossa vida, a respeito da batalha que não é contra carne ou sangue. Lá em Romanos, Paulo vai dizer: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que quer outra lei, querendo contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo fala dessa batalha que nós vamos viver, ou seja, de querermos adorar a Deus, lutando contra a nossa carne, que é pecadora, e está ali habitando nos nossos membros, mas um coração purificado, um coração puro, ele não está dividido, ele está sem contaminação, ele está puro e ele está íntegro. Nós temos que ter um coração puro, porque se nós não tivermos um coração puro, nós não veremos a Deus. Não veremos a Deus. Hebreus 12:19 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. Viram como é importante sermos purificados por Jesus? Vocês viram como Deus, Ele não quer contaminação nenhuma, Ele não quer resíduo nenhum do pecado, como Deus não se agrada do pecado, como Deus não se agrada da imoralidade, de tudo aquilo que nos afasta da sua palavra. Vocês viram como Deus nos pede, nos ordena santidade, uma vida de santidade, de busca, de nutrir esse nosso coração com coisas boas, porque senão nós não veremos a Deus, nós não teremos essa recompensa. Nós temos 3 tipos de visões na nossa vida: visão física, a visão material, mental e a visão espiritual. A visão física é os nossos olhos, que diferenciam os objetos, que contemplam o mundo que nós temos. A visão mental é a visão dos cientistas, dos poetas, que conseguem enxergar algo que eu não consigo enxergar, que é as leis da ciência, e outras conexões variadas que nós temos aí. E nós temos a visão espiritual, que somos capacitados por Deus para enxergarmos através dos olhos da fé. E essa visão, ela só é possível àqueles que têm o coração puro. Só assim nós conseguimos ver Deus, enxergar Deus nas coisas, enxergar esse Deus invisível que habita no nosso mundo. Quando nós somos purificados, quando nós temos o coração puro, nós conseguimos ver Deus nas coisas, nós conseguimos ver Deus nos acontecimentos, nós conseguimos ver Deus na nossa vida. Um crente não fala que isso aqui foi fruto da sorte. O crente fala: não, isso aqui aconteceu porque Deus quis. Nós vemos episódios da nossa vida e nós conseguimos olhar ali a mão de Deus. Nós sabemos que a cura não é simplesmente de uma questão científica, fruto de um remédio. Nós vemos ali o milagre de Deus, a misericórdia de Deus. Isso enquanto nós vivermos nesse mundo.
Essa pureza de coração nos capacita, nos dá condições de ver o que muitas vezes o mundo não enxerga. Que nem agora há pouco nós estávamos falando a respeito do grande problema que o mundo enfrenta. Só que ele não sabe, ele não vê, porque estão cegos. O grande problema do mundo é o pecado. O nosso grande problema é o pecado. Mas uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não tem o coração puro, ela não enxerga isso. Ela enxerga qualquer outra coisa. Mas ela não consegue ver Deus no mundo. Ela não consegue ver Deus na natureza. Ela não consegue ver Deus no dia a dia. Ela não consegue ver Deus nas coisas simples da vida. Quando nós temos o coração puro, nós vemos Deus. Estou falando aqui que você vai ter visões. Você vai ver um circo acontecendo. Como é que é a palavra que está me fugindo? O sobrenatural. Às vezes as pessoas querem esse tipo de visão. Querem subir no monte e enxergar algo voando, algo se materializando. Não é isso. É de reconhecer de onde vêm as coisas. É de reconhecer quem é o Deus que criou, quem é o Deus que age. Quando nós vemos Deus, nós sabemos que as coisas não acontecem por causa da nossa força. Porque nós não somos os tais, nós não somos os melhores. Não, nós somos pobres dependentes de Deus, que enxergam a misericórdia de Deus na nossa vida dia após dia. Nós vemos que isso aqui só é possível porque Deus assim permite. Tudo, em cada detalhe, Deus está presente. Então, nós conseguimos ver, Deus na obra da criação, na providência, como Deus nos cuida, como Deus provê as nossas necessidades todos os dias. Esse Deus maravilhoso. Nós vemos Deus na redenção. Nós conseguimos ver a cruz faz sentido para nós. O que para o mundo não faz sentido, você fala de cruz. Deus precisa abrir os olhos para que nós possamos enxergar. Precisa purificar o nosso coração para que nós possamos ver o quanto a cruz significa nas nossas vidas. Mas chegará o dia em que nós veremos Deus face a face. Amém. Jó encontrou refúgio para a sua dor quando disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo por mim mesmo, e os meus olhos o verão. Então chegará o dia em que nós veremos Deus face a face. Essa é a esperança de Jó, enquanto ele estava no meio da dor, enquanto ele estava no meio da dificuldade. Ele sabia que um dia tudo aquilo ia passar, porque a esperança que ele tinha em Deus era uma esperança viva. Esperança viva é uma certeza de que tudo isso vai passar e um dia nós veremos Deus face a face. Amém? Que nós possamos, dia após dia, como eu falei no começo, essa purificação, ela não é fruto da nossa vontade, não é fruto das nossas mãos. Não é algo que nasce em nós, pelo contrário. Ela vem de fora, ela vem de Deus. Purifica o nosso coração, purifica toda a nossa vida. Mas a nós cabe nutrir o nosso coração, nutrir a nossa mente, nutrir a nossa vida com as coisas que são de Deus.
Sim, o mundo jaz no maligno, tem muita coisa ruim e tal, só que muitas vezes nós não temos uma preocupação com a nossa alimentação espiritual. Nós não estamos nem aí com o que nós estamos assistindo, com o que nós estamos vendo, com quem nós estamos seguindo. Nós precisamos nos preocupar com essas coisas, porque isso vai tudo para o nosso coração, alimenta o nosso coração. E nós possamos procurar as coisas que são de Deus, as coisas que não desagradam a Deus, as coisas que não vão de encontro à palavra de Deus. A gente precisa ter essa responsabilidade, ter essa ação de buscar dia após dia, nos alimentar e nutrir o nosso coração com as coisas que Deus se agrada. Amém?